A felicidade de finalmente termos nossa casa própria foi ofuscada pela presença deles. Meus sogros, Abigail e Neto, sempre me olharam como se eu fosse um inseto indesejado que precisava ser esmagado. Mas aquela festa de inauguração seria diferente, eu pensei. Estava enganada. Convidamos apenas os familiares mais próximos para celebrar nossa conquista depois de 5 anos economizando cada centavo. Meus pais chegaram pontualmente às 19 horas, trazendo consigo 3 grandes caixas embrulhadas em papel colorido. Filha, sabemos o quanto vocês lutaram por esta casa, minha mãe disse, abraçando-me com lágrimas nos olhos. Estes são presentes para facilitar sua vida. Quando rasgamos os embrulhos, encontramos uma lava-louças de última geração, um forno elétrico moderno e um micro-ondas que eu havia admirado por meses na vitrine da loja de eletrodomésticos. Fiquei emocionada com o sacrifício que representava aquele presente. Meus pais não eram ricos, mas sempre fizeram o possível para demonstrar seu amor. Henrique, meu marido, sorriu de maneira estranha enquanto examinava os aparelhos. Aquele sorriso... Deveria ter reconhecido os sinais. Bastou seus pais chegarem com uma pequena planta de presente para que ele mudasse completamente. Abigail, minha sogra, avaliou os presentes com um olhar de desdém mal disfarçado. Interessante escolha, comentou, torcendo os lábios como se tivesse provado algo azedo. Mas será que combinam com a cozinha planejada que nós pagamos? Meu estômago se contraiu. A cozinha planejada havia sido um presente deles, algo que me jogavam na cara constantemente. Tenho certeza que sim, senhora Abigail. Respondi, tentando manter a compostura. É doutora Abigail para você, querida. Ela corrigiu sorrindo com falsa doçura. Não se esqueça que algumas pessoas nesta sala têm formação superior. Senti meus pais se encolherem discretamente no sofá. Eles haviam trabalhado a vida inteira para me dar educação, mas nenhum dos dois teve oportunidade de cursar faculdade. Neto, meu sogro, deu uma risada seca enquanto servia uísque em seu copo. Vamos, Abigail, não seja tão dura com a menina. Ela faz o melhor que pode com o que tem. Nem todos nascemos com inteligência ou talento. Sorriram um para o outro, como se compartilhassem uma piada particular às minhas custas. Henrique riu junto, evitando olhar para mim ou para meus pais. Foi quando aconteceu. Enquanto todos se serviam do jantar que eu havia preparado durante 2 dias inteiros, Henrique pegou seu telefone e discou um número. Mãe, amanhã os caras da mudança vão levar tudo isso para você, ele disse, apontando para os presentes dos meus pais. O silêncio caiu sobre a sala. Minha mãe deixou cair o garfo que tilintou contra o prato. Meu pai levantou-se lentamente, com uma expressão que nunca havia visto antes. Henrique, o que você está fazendo? Perguntei, incrédula. Ora, Lucinda, seja sensata. Henrique respondeu com impaciência. Minha mãe acabou de reformar a cozinha dela. Esses aparelhos combinam perfeitamente com o estilo que ela escolheu. Mas são presentes dos meus pais para nós! Exclamei, sentindo lágrimas de raiva se formando. E daí? Abigail interrompeu. Seus pais podem comprar outros. Enquanto isso, aquela lava-louças ficaria perfeita na minha cozinha nova. Meu pai, normalmente um homem calmo e contido, atravessou a sala em 3 passadas largas. Tomou o telefone das mãos de Henrique e falou com uma voz tranquila, mas carregada de autoridade. Abigail, se tocarem um único parafuso desses presentes, vou buscar pessoalmente cada centavo que vocês investiram na vida do meu genro com juros atualizados. E acredite, sei exatamente quanto foi. A sogra gritou tão alto do outro lado da linha que todos na sala puderam ouvir, sem necessidade de viva voz. As palavras dela saíram em uma torrente furiosa. Como ousa me ameaçar, seu pobretão insignificante? Vocês não são nada, nada! Sua filha é uma aproveitadora que seduziu meu filho para subir na vida. Meu pai desligou calmamente o telefone e o devolveu a Henrique. Festa encerrada, declarou. Lucinda, pegue algumas coisas. Você vem conosco.
Ela não vai a lugar nenhum, Henrique protestou, finalmente saindo de seu transe. É minha esposa! Então comece a agir como um marido, meu pai retrucou, porque até agora só vi você se comportando como um menino mimado. Naquele momento, olhei para Henrique esperando. O quê? Uma defesa? Um pedido de desculpas? Qualquer sinal de que ele me escolheria acima de seus pais? Lucinda, não seja dramática, ele disse, revirando os olhos. Você sempre exagera tudo. São apenas eletrodomésticos. Apenas eletrodomésticos? Repeti, incrédula. É o sacrifício dos meus pais que você está desprezando. Sacrifício? Abigail zombou. Querida, aquilo ali é o básico. Qualquer pessoa decente teria dado algo realmente valioso para iniciar a vida de um casal. Como o quê, senhora Abigail? A cozinha planejada que vocês nos jogam na cara a cada 5 minutos. Doutora Abigail! Ela corrigiu novamente, batendo o salto alto contra o piso. E sim, exatamente como a cozinha planejada que seu marido merece, não essa bugiganga que seus pais compraram provavelmente parcelada em 24 vezes. Foi a gota d'água. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta, seguida pelos meus pais. Antes de sair, virei-me para Henrique. Quando decidir ser um homem e não um fantoche, me ligue. Até lá, aproveite a vida de filho único que tanto preza. Aquela noite na casa dos meus pais foi de lágrimas silenciosas no meu antigo quarto. Henrique ligou dezenas de vezes, mas não atendi. Só na manhã seguinte, quando ele apareceu na porta com flores baratas do supermercado, concordei em conversar. Lucinda, você está sendo infantil. Ele começou, sem nenhum pedido de desculpas. Volte para casa. O que os vizinhos vão pensar? É isso que te preocupa? A opinião dos vizinhos? Me preocupa o escândalo que você está criando por nada. Nada? Minha voz falhou. Henrique, você humilhou meus pais na nossa festa. Você ia dar os presentes deles para sua mãe. E qual é o problema? Minha mãe precisava mais do que nós. Olhei para aquele homem que eu havia jurado amar até que a morte nos separasse. Como não tinha percebido antes o abismo que existia entre nós? Vou voltar para casa amanhã, disse finalmente. Mas as coisas vão mudar, Henrique. Ele sorriu, acreditando ter vencido. Mal sabia que eu não estava mais falando sobre nosso casamento, mas sobre minha vida inteira. Naquela noite, sozinha no meu quarto de infância, tomei uma decisão. Henrique e seus pais haviam me subestimado pela última vez. Eles achavam que eu era fraca, submissa, uma tola que aceitaria qualquer humilhação. Estavam enganados. A guerra silenciosa havia começado. E eu não descansaria até vê-los perder tudo o que valorizavam. Retornei para casa no dia seguinte como prometido, mas com uma nova resolução fermentando dentro de mim. Henrique parecia satisfeito consigo mesmo, como se tivesse domado um animal rebelde. Mal sabia ele que cada sorriso condescendente apenas alimentava minha determinação. Ainda bem que voltou à razão, Lucinda. Ele comentou enquanto eu desfazia a pequena mala. Minha mãe estava preocupada que você pudesse estar tendo algum tipo de colapso nervoso. Sua mãe se preocupa demais. Respondi com um sorriso plácido. Aliás, ela e meu pai vêm jantar amanhã. Acho que devemos todos esquecer esse pequeno incidente, não é mesmo? Assenti, mantendo o sorriso. Pequeno incidente. Era assim que ele classificava a humilhação pública dos meus pais. Durante as semanas seguintes, tornei-me a nora e esposa perfeita. Preparava jantares elaborados quando Abigail e Neto vinham visitar, elogiava os gostos caros deles, fingia interesse nas histórias intermináveis sobre a suposta linhagem nobre da família. Observava, aprendia e, principalmente, ouvia. Foi numa dessas noites que descobri algo crucial. O investimento está quase fechado. Neto comentou, bebericando seu uísque caro que eu havia comprado especialmente para ele. Se tudo correr como planejado, poderemos finalmente comprar aquela casa de praia em Angra. Que maravilha, pai! Henrique respondeu entusiasmado. Já está tudo garantido? Praticamente.
Só precisamos finalizar alguns documentos na semana que vem, e o terreno será nosso. Consegui um preço inacreditável. Como sempre, meu marido tem o toque de ouro para negócios. Gabou-se Abigail, lançando-me um olhar superior. Algo que, infelizmente, não se aprende quando não se tem berço, não é mesmo? Sorri docilmente enquanto servia mais vinho em sua taça. Com certeza, doutora Abigail. Como alguém de origem simples, sempre admiro pessoas com seu talento natural. Ela inflou de orgulho, interpretando minha resposta como uma confissão de inferioridade. Perfeito. Quando saíram, Henrique estava bêbado demais para notar minha expressão calculista. Pela primeira vez, agradeci seu costume de beber demais quando os pais estavam presentes. Peguei seu celular enquanto ele roncava no sofá e passei horas vasculhando mensagens, e-mails, senhas. O que descobri foi ainda melhor do que esperava. No dia seguinte, telefonei para meu primo Augusto, advogado especializado em direito imobiliário. Preciso da sua ajuda, Augusto, mas tem que ser discreto. Expliquei, detalhando tudo o que havia descoberto. É possível? Difícil, mas não impossível. Ele respondeu depois de pensar por alguns minutos. Vou precisar de documentos, Lucinda. Você consegue acesso? Deixe comigo. Nas semanas seguintes, tornei-me uma investigadora implacável. Enquanto mantinha a fachada de esposa dedicada, vasculhava documentos, gravava conversas, coletava evidências. Descobri que o investimento de Neto dependia de um terreno supostamente abandonado que ele conseguira por meios questionáveis. Não havia nada ilegal em suas ações, mas certamente existiam brechas que podiam ser exploradas. O plano estava quase pronto quando Abigail intensificou seus ataques. Era um domingo, e ela havia passado para um cafezinho. Na realidade, vinha para inspecionar a casa e apontar cada imperfeição na minha administração doméstica. Lucinda, querida, ela disse passando o dedo sobre um móvel e examinando-o teatralmente em busca de poeira. Você realmente precisa se esforçar mais. Henrique merece uma casa impecável. Na sua condição, deveria agradecer todos os dias por ter se casado tão acima do seu nível. Minha condição, doutora Abigail? Ora, não se faça de desentendida. Uma moça sem formação, de família simples, sem conexões. Ela sorriu cruelmente. Você sabe quantas mulheres de qualidade estavam interessadas no meu Henrique? Mas ele, sempre tão caridoso, escolheu você. O mínimo que poderia fazer é manter a casa decente. Respirei fundo, mantendo o sorriso ensaiado. Tem razão, doutora Abigail. Sou muito afortunada. E não pense que não sei o que está tentando fazer. Ela continuou, aproximando-se perigosamente. Henrique pode ser ingênuo, mas eu reconheço uma caçadora de fortunas quando vejo uma. Não importa quanto tempo leve, vou abrir os olhos dele. Não sei do que está falando. Respondi calmamente. Sabe sim. Seus olhos se estreitaram como os de uma serpente pronta para dar o bote. Mas saiba de uma coisa, sua ordinária. Antes de deixar que você destrua tudo que construímos, eu mesma destruo você. Entendeu bem? Naquele momento, agradeci mentalmente por ter instalado câmeras discretas pela casa. Cada palavra, cada ameaça, cada insulto estava sendo registrado. À noite, quando Henrique chegou, Abigail já havia plantado suas sementes venenosas. Lucinda, minha mãe disse que você foi extremamente rude com ela hoje, ele acusou, mal tendo passado pela porta. O que está acontecendo com você? Rude? Perguntei inocentemente. Como assim? Ela disse que você praticamente a expulsou da casa, reclamando que ela estava interferindo demais. É verdade? Dei de ombros, parecendo confusa. Deve haver algum mal-entendido. Passamos uma tarde agradável juntas. Ela até me deu conselhos sobre como manter a casa mais limpa para você. Henrique pareceu momentaneamente desconcertado, mas logo sacudiu a cabeça. Minha mãe não mentiria sobre algo assim. Claro que não. Concordei suavemente. Talvez ela tenha interpretado mal alguma coisa que eu disse. Amanhã ligarei para me desculpar.
Ele pareceu satisfeito com minha submissão. Aquele era o padrão. Abigail inventava, Henrique acreditava, eu me desculpava. Mas agora, cada mentira, cada acusação falsa era mais uma peça no meu quebra-cabeça. 2 semanas depois, meu primo Augusto me ligou. Está tudo pronto, Lucinda. O antigo proprietário do terreno concordou em entrar com o processo de contestação da venda. Com as evidências que reunimos, temos um caso sólido. E os documentos que providenciei? Foram cruciais, especialmente aquele contrato não registrado. Seu sogro foi muito descuidado ao guardar isso em casa. Sorri ao lembrar da noite em que havia fotografado cada página do escritório de Neto durante um jantar em sua casa. A arrogância dele jamais o permitiria imaginar que a nora simplória pudesse entender o valor daqueles papéis. Quando podemos agir? O timing é essencial, Lucinda. Pelo que me disse, eles vão assinar os documentos finais na sexta-feira, certo? Exatamente. Então, entraremos com a ação na quinta-feira à tarde. Será tarde demais para eles cancelarem a transação, mas cedo o suficiente para bloquear judicialmente o terreno. Eles vão perder todo o dinheiro investido. O golpe seria devastador. Neto havia colocado quase todas as economias naquele investimento, confiante nos retornos prometidos. Sem o terreno, não apenas perderia o dinheiro já investido, mas também estaria preso a multas contratuais pesadíssimas. Obrigada, Augusto. Te devo uma. Família é para isso, Lucinda. Além disso, sempre detestei gente prepotente. Na quinta-feira, mantive a rotina normal. Preparei o jantar favorito de Henrique, sorri quando ele chegou em casa, ouvi pacientemente suas histórias do escritório. Quando seu celular tocou e ele atendeu com uma expressão preocupada, fingi surpresa. Pai, o que houve? Henrique empalideceu visivelmente. Como assim, processo? Que história é essa de contestação de propriedade? Observei sua expressão passar de confusão para pânico enquanto Neto explicava a situação. Quando desligou, Henrique parecia um homem afogando-se. Estamos arruinados, murmurou. Se esse processo for adiante... O que aconteceu? Perguntei, interpretando preocupação. Alguém está contestando a propriedade do terreno em que meu pai investiu. Se perdermos... Ele não conseguiu terminar a frase. Tenho certeza de que seu pai vai resolver isso. Consolei, escondendo minha satisfação. Ele sempre se orgulhou de seus contatos. Henrique assentiu, agarrando-se a essa falsa esperança como um náufrago a um pedaço de madeira. Mal sabia ele que o naufrágio estava apenas começando. A casa dos meus sogros sempre me intimidou. Mansão seria uma descrição mais precisa. 3 andares, 6 quartos, piscina, jardim impecável mantido por uma equipe de jardineiros. Cada peça de mobiliário, cada obra de arte nas paredes, cada tapete importado era um lembrete do abismo social que Abigail tanto gostava de enfatizar entre nossas famílias. Naquela sexta-feira, porém, quando Henrique insistiu que fôssemos jantar lá para discutir a situação familiar, entrei naquela casa com uma sensação totalmente nova. Poder, conhecimento. A certeza de que pela primeira vez eu tinha o controle. Encontramos Neto em seu escritório, cercado por papéis e com uma expressão que nunca havia visto antes: medo. Abigail andava de um lado para outro, o rosto contorcido em uma máscara de fúria e pânico. Isso é uma conspiração, ela dizia enquanto entrávamos. Alguém armou para nós. Neto ergueu os olhos, parecendo ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. Os advogados dizem que o caso é sólido. O antigo proprietário tem documentos provando que nunca teve intenção de vender. Alegam que o intermediário falsificou a assinatura. Mas e os nossos contatos? Henrique perguntou desesperado. Sempre disseram que conheciam pessoas em todos os lugares, que nada poderia nos atingir. Neto riu amargamente. Ninguém quer se envolver, Henrique. O caso é muito público agora. Saiu até no Jornal da Manhã. Jornal? Abigail praticamente gritou. Como assim no jornal?
Empresário local acusado de comprar terreno com documentação fraudulenta. Neto citou, jogando o jornal sobre a mesa. Não mencionaram meu nome, mas qualquer pessoa que saiba do investimento vai fazer a conexão. Isso vai nos destruir. Abigail murmurou, desabando em uma poltrona. Socialmente, financeiramente, tudo acabado. Quanto vocês investiram? Perguntei timidamente, interpretando o papel da nora preocupada. Neto e Abigail trocaram olhares aterrorizados. Tudo! Henrique respondeu por eles. Quase tudo que tinham. A casa está hipotecada, as economias investidas, e agora as multas contratuais vão consumir o que sobrou. Deve haver alguma solução. Sugeri, mantendo a voz calma. Talvez vender alguns bens antes que o processo avance? Já tentamos. Neto respondeu, derrotado. O juiz emitiu uma ordem bloqueando qualquer transferência de patrimônio até o julgamento final. Quem faria isso conosco? Abigail lamentou, lágrimas de autocomiseração escorrendo pelo rosto perfeitamente maquiado. Depois de tudo que fizemos por esta comunidade? Resisti ao impulso de rir. O que eles haviam feito além de ostentar riqueza e pisar nos outros? Talvez possamos ajudar. Ofereci, sentindo Henrique enrijecer ao meu lado. Não temos muito, mas... Não queremos sua caridade. Abigail cuspiu as palavras, a máscara de civilidade completamente abandonada. Prefiro viver debaixo da ponte a dever algo à sua família de pobretões. Mãe! Henrique repreendeu, mais preocupado com as aparências do que com o insulto em si. Não me venha com mãe agora. Ela retrucou, levantando-se. Isso é culpa dela, tenho certeza. De alguma forma, essa alpinista social está por trás disso tudo. Mantive a expressão neutra, enquanto internamente saboreava cada segundo daquele colapso. Senhora Abigail, entendo que esteja transtornada, mas... É doutora Abigail! Ela gritou, avançando para mim com o dedo em riste. Mesmo que percamos tudo, continuarei sendo mais educada, mais refinada e mais importante que você jamais será. Entendeu bem, sua caipira insignificante? Henrique finalmente interveio, colocando-se entre nós. Chega, mãe! Lucinda não tem nada a ver com isso! Defende-a agora? Abigail riu histericamente. Depois de tudo que fizemos por você? Pagamos sua faculdade, demos seu primeiro carro, financiamos seu apartamento antes essa mulherzinha aparecer. Vocês nunca me deixam esquecer isso. Henrique respondeu, surpreendendo-me com um lampejo de espinha dorsal que nunca havia demonstrado antes. Neto bateu com força na mesa, fazendo todos se sobressaltarem. Basta! Trovejou. Brigar entre nós não vai resolver nada. Precisamos pensar, planejar. Planejar o quê? Exatamente. Questionei suavemente. Se o caso for tão sólido quanto parece, sempre há uma saída. Neto respondeu, o desespero transparecendo em sua voz normalmente confiante. Sempre há alguém que pode ser comprado, algum ângulo que não exploramos. E se não houver desta vez? Insisti. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Era a primeira vez que alguém sugeria em voz alta a possibilidade de que a família intocável, superior e privilegiada do Santiago pudesse realmente cair. Nas semanas seguintes, o império começou a desmoronar rapidamente. O processo avançou com uma velocidade incomum, graças às conexões do meu primo Augusto com o juiz responsável. As notícias sobre o caso se espalharam e os amigos dos meus sogros começaram a desaparecer, um a um. Henrique voltava para casa cada dia mais abatido, relatando novas calamidades. Convites cancelados, portas fechadas, olhares desviados. É como se fôssemos leprosos. Ele desabafou certa noite. Ninguém retorna minhas ligações no trabalho. Até o senhorio do escritório insinuou que talvez seja a hora de procurarmos um espaço mais adequado ao nosso novo perfil. Sinto muito. Menti, servindo-lhe mais uma dose de uísque. Deve ser difícil.
Você não entende, Lucinda, ele disse, os olhos vermelhos de fadiga e álcool. Fomos alguém nesta cidade. Agora, não somos nada. Agora sabem como eu me senti todos esses anos. Pensei, mas mantive a expressão compassiva. O golpe final veio em uma manhã de quarta-feira. Henrique havia saído mais cedo, e eu estava saboreando meu café quando a campainha tocou insistentemente. Ao abrir a porta, encontrei Abigail, o cabelo normalmente impecável em desalinho, o rosto sem maquiagem, vestindo roupas amassadas. Onde está Henrique? Ela perguntou, empurrando-me para entrar. No trabalho. O que aconteceu? Perdemos tudo. Ela respondeu com voz morta. A decisão saiu hoje cedo. O juiz não só deu ganho de causa ao reclamante, como determinou indenização por danos morais. A hipoteca foi executada, estamos sendo despejados. Fingi choque e preocupação, convidando-a a sentar-se. Sinto muito, Abigail. Deve ser terrível. Ela estava tão destruída que nem corrigiu o tratamento sem o doutora. Onde vamos viver? Ela perguntou, mais para si mesma do que para mim. Todos os amigos nos abandonaram. Nossas economias. Tudo. Sentei-me ao seu lado, colocando uma mão reconfortante sobre a dela. Talvez possam ficar aqui por um tempo, ofereci, sabendo exatamente qual seria sua reação. Como esperado, Abigail recolheu a mão como se tivesse sido queimada. Jamais! Exclamou, um último lampejo do antigo orgulho brilhando em seus olhos. Prefiro viver na rua a dever algo a você. Como preferir, respondi suavemente. Mas a oferta está de pé. Ela me encarou longamente, uma nova suspeita formando-se em seu olhar. Foi você, não foi? Sussurrou. De alguma forma, você fez isso conosco. Sustentei seu olhar sem vacilar, permitindo que um pequeno sorriso se formasse nos cantos dos meus lábios. Não sei do que está falando, Abigail. Como alguém tão insignificante quanto eu poderia derrubar uma família tão poderosa quanto a sua? A compreensão se espalhou lentamente pelo seu rosto. Sua. Ela engasgou-se com a raiva, incapaz de encontrar um insulto adequado. Cuidado, adverti calmamente. Na sua situação atual, não pode se dar ao luxo de fazer inimigos, não é mesmo? Especialmente alguém que ainda tem um teto sobre a cabeça. Ela levantou-se, tremendo visivelmente. Henrique vai saber disso. Ele vai escolher a família dele. Tem certeza? Perguntei, levantando-me também. Henrique é um homem prático. Sempre escolheu o lado mais conveniente. E, neste momento, adivinhe qual lado é esse. Ele é nosso filho. E meu marido. Respondi tranquilamente. E, diferente de vocês, ainda tenho recursos. Uma casa. Uma família que não o despreza. O que você tem para oferecer além de um nome agora manchado e dívidas? Abigail cambaleou como se tivesse sido esbofeteada. Por um instante, pensei que ela fosse desmaiar. Em vez disso, endireitou os ombros e dirigiu-se à porta. Isso não acabou, ameaçou com voz trêmula. Ao contrário, Abigail, corrigi suavemente. Acabou completamente. Quando a porta se fechou atrás dela, permiti-me finalmente um momento de pura e indisfarçada satisfação. O castelo de cartas havia desmoronado e agora só restava cuidar de uma última peça do quebra-cabeça. Henrique. Quando Henrique chegou em casa naquela noite, encontrou-me calmamente lendo na sala. Observei sua expressão devastada e soube imediatamente que já estava a par das últimas notícias. Minha mãe te contou? Perguntou, jogando a pasta sobre o sofá com descuido incomum para alguém normalmente tão meticuloso. Sim, sinto muito, Henrique. Ele riu sem humor, servindo-se de uma generosa dose de uísque. Sente mesmo? Questionou, encarando-me com uma intensidade perturbadora. Ou isso é apenas o que se diz nestas situações? Sustentei seu olhar sem vacilar. O que você acha? Não sei mais o que pensar, admitiu, desabando no sofá. Meu mundo está desmoronando, Lucinda. Tudo que sempre conheci.
tudo que me definia. A fortuna dos seus pais te definia? Ele me encarou, surpreso com a franqueza da pergunta. Não é só o dinheiro, protestou fracamente. É o respeito, a posição, as portas que se abriam. Portas que se abriam por causa do seu mérito ou do dinheiro dos seus pais. A pergunta pairou entre nós como uma nuvem tóxica. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi algo genuíno nos olhos de Henrique. Incerteza existencial. Ofereci nossa casa para seus pais ficarem temporariamente, comentei casualmente, observando sua reação. Sua mãe recusou, claro. Claro? Ele concordou com um meio sorriso. Ela preferiria viver debaixo da ponte. Foi exatamente o que ela disse. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós. O que vamos fazer agora, Lucinda? Perguntou finalmente. Nós? Repeti, enfatizando a palavra. Ou você. O que quer dizer? Fechei meu livro cuidadosamente, marcando a página. Henrique, preciso ser honesta. Nosso casamento nunca foi uma parceria igualitária. Você sempre escolheu seus pais acima de mim. Sempre permitiu que eles me humilhassem. Sempre agiu como se eu devesse agradecer por ter me aceitado na sua vida privilegiada. Isso não é justo! Protestou, mas sem muita convicção. Não? Desafiei. Lembra-se da festa de inauguração? Dos presentes dos meus pais que você queria dar para sua mãe? Foi um erro, já me desculpei. Não, Henrique. Você nunca se desculpou. Você disse que eu estava exagerando, sendo dramática, como sempre faz quando me machuca. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que raramente demonstrava. O que está dizendo exatamente? Que vai me abandonar agora que minha família está arruinada? É isso? A acusação injusta acendeu uma faísca de raiva genuína em mim. Não, Henrique. Estou dizendo que você tem uma escolha a fazer. Pela primeira vez na vida, uma escolha real, sem a influência dos seus pais, sem o conforto do dinheiro deles. Quem você realmente é? O que realmente quer? Ele me olhou como se me visse verdadeiramente pela primeira vez. Quero minha vida de volta. Respondeu sinceramente. Essa vida acabou. Repliquei sem rodeios. A questão é, que vida você quer construir agora? A pergunta ficou sem resposta naquela noite. Nos dias que se seguiram, observei Henrique lutar com sua nova realidade. Seu chefe, antes um bajulador constante, chamou-o para uma conversa difícil sobre seu futuro na empresa. Amigos cancelaram compromissos. O clube de golfe que frequentava discretamente sugeriu que talvez fosse melhor pausar a associação até que as coisas se acalmassem. Uma semana depois do colapso financeiro do Santiago, recebi uma ligação inesperada. Meu primo Augusto. Lucinda, precisamos conversar. Pessoalmente, não por telefone. Encontramo-nos em um café discreto no centro da cidade. Augusto parecia preocupado. Algo inesperado aconteceu, disse assim que nos sentamos. O antigo dono do terreno, aquele que entrou com o processo contra seu sogro, ele quer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Ele descobriu que você está por trás de tudo. Não me pergunte como. Senti um frio na espinha. E? E ele está impressionado. Augusto sorriu. Tão impressionado que quer oferecer um negócio. Ele mantém o terreno, que afinal é legitimamente dele, mas está disposto a comprar a hipoteca da casa dos seus sogros a um preço justo. Por quê? Porque você provou seu valor. Diz que pessoas com sua determinação são raras. O que ele ganha com isso? Controle. Augusto respondeu simplesmente. Se ele comprar a hipoteca, seus sogros não serão despejados imediatamente. Em vez disso, estarão endividados com ele. Poderá cobrar quando quiser, perdoar se desejar, estender prazos. É poder, Lucinda. O mesmo tipo de poder que pessoas como seu sogro exerceram sobre outros durante anos. Considerei a oferta cuidadosamente. E o que ele espera de mim em troca? Que você trabalhe para ele. Não como empregada. Augusto esclareceu rapidamente, vendo minha expressão. Como parceira.
Ele tem vários negócios imobiliários na cidade e acha que você tem o toque especial que ele procura. Um toque para arruinar pessoas? Um toque para identificar fraquezas e explorá-las. Chamou isso de talento natural. Ri sem humor. Vou pensar nisso. Não demore muito, Augusto advertiu. É uma oferta única. Naquela noite, quando Henrique chegou, encontrou-me contemplando o horizonte pela janela da sala. Você parece pensativa, comentou, aproximando-se hesitante. Recebi uma proposta de emprego hoje. Respondi sem olhar para ele. Sério? Onde? Imobiliária Horizonte. O dono quer que eu trabalhe diretamente com ele. Henrique pareceu genuinamente surpreso. Isso é inesperado. O que você sabe sobre imóveis? Mais do que imagina, respondi enigmaticamente. Especialmente sobre como certos negócios podem dar terrivelmente errado. Algo na minha voz deve ter acendido um alarme em sua mente. Henrique me encarou com uma nova compreensão formando-se em seus olhos. Foi você, sussurrou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Foi você quem destruiu meus pais. Virei-me para encará-lo, sem negar nem confirmar. Seus pais se destruíram sozinhos, Henrique. Sua arrogância, sua crueldade, sua certeza de que estavam acima das regras. Eu apenas observei enquanto construíam sua própria ruína. Você descobriu sobre o terreno, ele continuou, as peças se encaixando. Você encontrou o antigo proprietário. De alguma forma, você orquestrou tudo isso. Interessante teoria. Por quê? Sua voz falhou. Por que faria algo assim? Você realmente precisa perguntar? Repliquei, sentindo anos de mágoas reprimidas finalmente transbordarem. Depois de cada humilhação, cada insulto, cada vez que você escolheu seus pais acima de mim, depois que você tentou dar os presentes dos meus pais para sua mãe na nossa festa de inauguração, ele empalideceu. Foi por causa disso? Uma briga por eletrodomésticos? Não, Henrique. Foi por causa de respeito, dignidade, coisas que você e sua família nunca me concederam. Então é vingança, concluiu amargamente. Justiça, corrigi. E equilíbrio. E agora? Perguntou, parecendo subitamente muito pequeno. Vai me destruir também? Isso depende inteiramente de você. Encaramo-nos em silêncio, a verdade finalmente exposta entre nós. Não havia mais pretensões nem máscaras, apenas a dura realidade. Eu havia orquestrado metodicamente a queda da família que havia me tratado como inferior durante anos. O que você quer de mim? Perguntou finalmente. Uma escolha honesta, respondi. Pela primeira vez na sua vida, quero que escolha por si mesmo, sem a influência dos seus pais, sem pensar no dinheiro ou status. Quem é Henrique Santiago sem tudo isso? E o que ele realmente quer? A pergunta pairou entre nós como uma sentença. Vi o conflito em seus olhos, o medo, a incerteza, mas também algo que nunca havia notado antes: alívio. Como se um peso que carregava há anos finalmente tivesse sido removido. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo é uma coisa que todos temos agora, respondi, mas não desperdice o seu. Na manhã seguinte, liguei para Augusto. Diga ao seu cliente que aceito a proposta, com uma condição. Qual? A decisão sobre quando e como cobrar a hipoteca será exclusivamente minha. Houve uma pausa do outro lado da linha. Vou transmitir a mensagem. 2 horas depois, ele retornou a ligação. Ele aceitou. Disse que você é ainda mais interessante do que imaginava. Quando começamos? Segunda-feira, 9 horas. Venha ao escritório dele para assinar o contrato. Quando desliguei, senti uma estranha sensação de completude. O círculo havia se fechado. A menina que uma vez fora humilhada por não pertencer ao mundo dos ricos, agora determinaria o destino daqueles que a haviam menosprezado. Abri a gaveta da escrivaninha e contemplei o envelope que havia preparado dias antes. Dentro, documentos de divórcio, já assinados por mim, esperando apenas a assinatura de Henrique.
Seria seu teste final, sua última chance de provar quem realmente era. E qualquer que fosse sua escolha, eu estava preparada. A segunda-feira chegou com uma estranha sensação de recomeço. Vesti-me cuidadosamente. Um terno discreto, mas elegante, cabelo preso em um coque severo, maquiagem mínima. A imagem refletida no espelho era de uma mulher que eu mal reconhecia. Confiante, calculista, implacável. Henrique havia passado o fim de semana na casa de um colega, pedindo tempo para processar tudo. Concedi-lhe esse espaço sem discussão. O envelope com os papéis do divórcio permanecia sobre a mesa da sala. Uma presença silenciosa, mas inescapável. Cheguei ao escritório da imobiliária Horizonte pontualmente às 9 horas. O edifício era discreto, nada chamativo, mas localizado numa das áreas mais valorizadas da cidade. Típico de alguém que entende que verdadeiro poder raramente precisa se anunciar. Senhorita Barros, a recepcionista me cumprimentou. O senhor Oliveira está esperando. Fui conduzida a uma sala ampla no último andar. Atrás de uma mesa de madeira maciça, um homem de cerca de 60 anos se levantou para me receber. Teodoro Oliveira não se parecia em nada com a imagem que eu havia construído mentalmente. Em vez do tubarão de negócios que imaginei, vi um senhor de aparência afável, cabelos grisalhos e olhos perspicazes que pareciam avaliar cada detalhe. Finalmente nos conhecemos pessoalmente. Ele sorriu, estendendo a mão. Embora eu já conheça bastante sobre você. E eu sobre o senhor, respondi, apertando sua mão firmemente. Não tenho dúvidas. Ele indicou a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Temos muito a discutir. Por quase 2 horas, Teodoro me explicou detalhadamente sua operação. Muito mais do que uma simples imobiliária, a Horizonte era uma empresa que identificava propriedades subvalorizadas, negociava aquisições complexas e, por vezes, como no caso do Santiago, explorava vulnerabilidades legais em transações duvidosas. Não somos exatamente convencionais, ele admitiu sem rodeios. Mas também não somos ilegais. Operamos na linha tênue que separa o astuto do ilícito. Como no caso do terreno do meu sogro? Exatamente. Teodoro sorriu. Aquele terreno me pertencia legitimamente. Seu sogro achou que poderia adquiri-lo através de um intermediário desonesto. Eu permiti deliberadamente que acreditasse nisso. Uma armadilha. Prefiro chamar de lição, que ele teria aprendido eventualmente, mesmo sem sua contribuição. Você apenas acelerou o processo e, de forma magistral, devo acrescentar. Por que me quer trabalhando para você? Perguntei diretamente. Teodoro inclinou-se para a frente, os olhos brilhando. Porque você tem algo raro, Lucinda. Paciência estratégica. A maioria das pessoas busca vingança imediata, explosiva. Você planejou meticulosamente, reuniu informações, identificou o momento perfeito e então atacou com precisão cirúrgica. E fez isso enquanto mantinha uma fachada impecável de nora dedicada. Impressionante. Aceitei o elogio com um leve aceno de cabeça. Então sou sua nova... O quê? Especialista em vinganças corporativas? Ele riu genuinamente. Analista de vulnerabilidades oficialmente. Na prática, você identificará pessoas como seu sogro, arrogantes, descuidadas, que acreditam estar acima das regras, e ajudará a criar oportunidades de negócio. Armadilhas, corrigi. Lições? Ele insistiu com um sorriso cúmplice. E quanto ao Santiago? Como combinamos, a hipoteca está em meu nome, mas você decide quando e como exercê-la. Considere um presente de boas-vindas. Assinei o contrato antes de sair. Meu salário seria 3 vezes maior do que qualquer coisa que já havia ganho, com bônus substanciais para cada oportunidade de negócio bem-sucedida. Mas não era o dinheiro que me motivava, era o poder. O mesmo poder que pessoas como o Santiago sempre exerceram impunemente sobre outros. Quando voltei para casa no final daquela tarde, encontrei Henrique esperando na sala. Sua aparência era um desastre.
barba por fazer, olheiras profundas, roupas amassadas. O envelope com os papéis do divórcio estava aberto sobre a mesa. Você realmente quer acabar com o nosso casamento, ele constatou, parecendo mais resignado do que surpreso. Quero acabar com esta versão dele, corrigi, pendurando meu casaco. Um casamento onde sou constantemente lembrada da minha inferioridade não é um casamento, Henrique. É uma sentença. E se eu mudar? Perguntou, um lampejo de esperança em sua voz. E se eu for diferente? Você pode mudar? Não sei, admitiu honestamente. Nunca tentei ser outra coisa além do que meus pais esperavam. Mas quero tentar. Não por eles, não pelo que tínhamos, mas pelo que poderíamos ter. Estudei seu rosto, procurando sinais de manipulação. Encontrei apenas exaustão e uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Seus pais precisam de você agora, observei. Estão prestes a perder tudo. Já perderam, respondeu simplesmente. E pela primeira vez não estou correndo para resgatá-los. Essa resposta me surpreendeu. Por quê? Porque você tinha razão. Suspirou profundamente. Sobretudo, eles nunca respeitaram você, e eu permiti isso. Pior, participei. E não era apenas com você. Era com todos que consideravam inferiores. Empregados, garçons, vendedores, qualquer um sem o status ou dinheiro adequados. Sempre achei desconfortável, mas nunca tive coragem de questionar. E agora? Agora estou questionando tudo. Ele esfregou o rosto cansado. Quem sou eu sem o dinheiro dos meus pais? O que realmente valorizo? Em que acredito? Nunca pensei sobre essas coisas antes. Sentei-me na poltrona oposta à dele, mantendo uma distância segura. E chegou a alguma conclusão? Só uma, por enquanto. Ele me olhou diretamente. Não quero perder você. Não porque preciso de um lugar para ficar ou porque meus pais estão arruinados, mas porque você é a única pessoa real na minha vida, a única que me vê como realmente sou, não como queria que eu fosse. E como você realmente é, Henrique? Ainda não sei completamente, admitiu. Mas quero descobrir. E quero que você esteja lá quando eu descobrir. Ficamos em silêncio por vários minutos, o peso da verdade e das possibilidades pairando entre nós. Não vai ser fácil, avisei. Não confio em você. Não depois de tudo. Eu sei. E não vou desistir do meu trabalho novo. Que trabalho? Estou trabalhando para Teodoro Oliveira agora. Henrique empalideceu visivelmente. O homem que arruinou meus pais? O homem que expôs o erro dos seus pais. Corrigi. Com minha ajuda. Ele engoliu em seco, processando essa informação. E ele planeja fazer isso com outras pessoas? É o modelo de negócio dele. E você vai participar disso? Vou, confirmei sem hesitação. Porque alguém precisa equilibrar a balança. Pessoas como seus pais acreditam que podem pisotear os outros sem consequências. Eu vou garantir que haja consequências. Henrique ficou em silêncio por um longo momento, contemplando minhas palavras. Entendo, disse finalmente. Não gosto, mas entendo. Isso é suficiente por enquanto. E quanto aos meus pais? Perguntou hesitante. O que vai acontecer com eles? Eles têm 3 meses para sair da casa. Respondi calmamente. Depois disso, a hipoteca será executada. 3 meses. Ele repetiu. Tempo suficiente para encontrar em algum lugar. Sim. Não sou cruel, Henrique. Nunca fui. Apenas não aceito mais ser tratada como inferior. Ele assentiu lentamente. E nós? O que acontece agora? Olhei para os papéis do divórcio sobre a mesa. Depois de tudo que havia planejado, depois de toda a raiva e ressentimento acumulados, me vi hesitando. Não por medo ou dependência, mas pela possibilidade, ainda que remota, de algo novo e diferente. Um dia de cada vez. Respondi finalmente. Sem promessas, sem garantias. Você tem muito a provar e eu tenho muito a considerar.
É justo, concordou, parecendo genuinamente aliviado. Mais do que justo. Uma coisa eu exijo, acrescentei firmemente. Seus pais nunca mais serão bem-vindos em nossa casa. Nunca mais permitirei que me insultem ou me tratem com desprezo. Concordo completamente. Ele respondeu sem hesitar. Na verdade, acho que preciso me afastar deles por um tempo, para descobrir quem sou sem sua influência. Pela primeira vez desde que tudo começou, senti uma pontada de esperança. Não pelo casamento como havia sido, mas pela possibilidade de algo completamente diferente. Algo construído sobre respeito mútuo e honestidade, não sobre desigualdades e pretensões. Então começamos de novo, disse nem como pergunta nem como afirmação, mas como uma possibilidade. Começamos de novo, ele concordou. Os 3 meses passaram como uma estação de transição. Henrique e eu vivíamos em uma espécie de armistício cauteloso, não exatamente em paz, mas não em guerra aberta. Ele mantinha a distância dos pais, visitando-os apenas ocasionalmente para ajudar com os preparativos da mudança. Abigail e Neto haviam encontrado um pequeno apartamento alugado nos subúrbios, uma queda vertiginosa dos padrões aos quais estavam acostumados. Neto havia conseguido um emprego modesto em uma imobiliária menor, ironicamente, uma concorrente da Horizonte, ganhando uma fração do que costumava. Abigail, pelo que Henrique relatava relutantemente, passava os dias em casa, recusando-se a aceitar a nova realidade. Meu trabalho com Teodoro Oliveira prosperava. Descobri que tinha um talento natural para identificar vulnerabilidades, não apenas nos negócios, mas nas pessoas. Conseguia reconhecer a arrogância disfarçada de confiança, a ganância mascarada de ambição, a crueldade escondida sob uma fachada de firmeza. Em poucos meses, havia ajudado a corrigir 3 transações imobiliárias questionáveis, sempre dentro da lei, mas explorando cada brecha disponível. Henrique, por sua vez, havia encontrado um novo emprego em uma empresa menor. O salário era consideravelmente inferior ao que ganhava antes, mas pela primeira vez estava construindo algo por mérito próprio, não pelas conexões dos pais. No final do 3º mês, recebi uma ligação inesperada no escritório. Lucinda? A voz de Abigail soou estranhamente contida do outro lado da linha. Preciso falar com você, pessoalmente. Não tenho nada para discutir com você, Abigail. Por favor. A palavra soou estrangulada, como se nunca tivesse sido pronunciada por aquela boca antes. É importante. Contra meu melhor julgamento, concordei em encontrá-la em um café neutro no centro da cidade. Ela já estava lá quando cheguei, quase irreconhecível. A mulher elegante que costumava me intimidar com sua presença impecável havia dado lugar a uma versão envelhecida e derrotada. O cabelo, antes sempre perfeitamente tingido e arrumado, mostrava raízes grisalhas. As roupas, embora limpas, eram simples e sem os acessórios caros que costumava ostentar. Obrigada por vir, disse quando me sentei à sua frente. O que quer, Abigail? Ela hesitou, como se as palavras que precisava dizer fossem fisicamente dolorosas. Vim implorar. Implorar? Repeti, genuinamente surpresa. Por mais tempo, ela explicou, os olhos fixos na mesa. O prazo vence amanhã. Não conseguimos encontrar um lugar adequado ainda e... Pensei que Henrique tinha dito que vocês encontraram um apartamento. Ele não sabe, Abigail admitiu. Neto não quis preocupá-lo. O apartamento caiu. O proprietário descobriu sobre nossa situação e exigiu 6 meses de aluguel adiantado. Não temos esse dinheiro. Uma parte de mim sentiu satisfação ao vê-la assim, completamente despojada da arrogância que havia definido cada interação anterior. Outra parte, porém, sentiu uma estranha compaixão, não por ela especificamente, mas pela fragilidade da condição humana, pela facilidade com que qualquer um pode cair. Quanto tempo precisam? Perguntei. 1 mês. Talvez 2. Ela respondeu, esperança colorindo levemente sua voz. Considerei por um momento.
A hipoteca estava sob meu controle. Teodoro havia garantido isso como parte do nosso acordo. Eu poderia estender o prazo facilmente. Por que deveria ajudá-la, Abigail? Perguntei diretamente. Depois de tudo que fez comigo, com meus pais. Depois de cada insulto, cada humilhação. Ela ergueu os olhos pela primeira vez e vi algo que nunca havia visto antes: vergonha genuína. Não tenho desculpas, admitiu em voz baixa. Fui cruel, desnecessariamente cruel, com você, com sua família, com qualquer pessoa que considerasse inferior. E agora você é a inferior, não é? Um lampejo da antiga Abigail cruzou seus olhos. Orgulho ferido, indignação, mas foi rapidamente substituído por resignação. Sim, admitiu. Agora sou eu implorando por migalhas. Como se sente? Humilhada, respondeu honestamente. Devastada, furiosa, principalmente comigo mesma por ter sido tão cega. Cega? Por achar que o mundo que construí era permanente, que o dinheiro e o status eram garantias, que pessoas como você. Ela parou, reconsiderando suas palavras. Que pessoas que eu considerava inferiores nunca teriam poder sobre mim. A franqueza me pegou de surpresa. Havia esperado negação, raiva, mais insultos. Não esta autoanálise crua. Onde vão morar se não conseguirem o apartamento? Não sei, ela admitiu, a voz tremendo ligeiramente. Temos alguns conhecidos que talvez. Mas a maioria desapareceu quando perdemos tudo. Amigos verdadeiros. Comentei ironicamente. Nunca cultivamos amizades reais, ela reconheceu. Apenas conexões úteis. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o peso da situação pairando entre nós. Finalmente, tomei uma decisão. Vou dar-lhe mais 2 meses, anunciei. Nem um dia a mais. O alívio em seu rosto foi imediato e intenso. Obrigada. Realmente, obrigada. Não estou fazendo isso por você, Abigail. Estou fazendo porque não quero ser como você. Não quero sentir prazer com o sofrimento alheio, mesmo de alguém que me causou tanta dor. Ela assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Entendo. Quando nos levantamos para sair, ela hesitou, como se quisesse dizer algo mais. O vestido de noiva da minha filha, disse finalmente. Aquele que você usou no seu casamento com Henrique. O que tem ele? Tive que vendê-lo, admitiu. Para ajudar com as despesas. O vestido que eu tanto insisti que você usasse, mesmo sabendo que você queria algo mais simples. O vestido que eu disse que era tradição familiar e que qualquer nora digna usaria com orgulho. Lembrei-me perfeitamente. O vestido pesado, ornamentado e desconfortável que eu detestei desde o primeiro momento, mas aceitei usar para agradar a família de Henrique. Foi a última coisa de valor que vendi, continuou Abigail. E enquanto o embalava para entregar, percebi como havia sido mesquinha, forçando-a a usar algo que não refletia quem você era, apenas para satisfazer minha vaidade. Não soube o que responder a essa confissão inesperada. Por fim, apenas assenti. 2 meses, Abigail. Use-os bem. Quando voltei para casa naquela noite, encontrei Henrique preparando o jantar, uma nova habilidade que estava desenvolvendo com resultados mistos. O aroma de algo levemente queimado preenchia a cozinha. Como foi seu dia? Perguntou, tentando disfarçar o desastre culinário. Interessante. Respondi vagamente. Encontrei sua mãe. Ele congelou, a espátula suspensa no ar. Minha mãe? Por quê? Ela me pediu mais tempo antes da execução da hipoteca. E você? Concedi. 2 meses adicionais. Henrique pousou a espátula, encarando-me com uma expressão que não consegui decifrar. Obrigado, disse finalmente. Não fiz por você, esclareci. Fiz por mim. Eu sei. Ele sorriu levemente. E isso torna o gesto ainda mais significativo. Jantamos em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos.
A casa que um dia foi palco de tantas tensões agora parecia um espaço diferente. Não necessariamente feliz ainda, mas pacífico. Eles encontraram um lugar? Perguntei eventualmente. Ainda não, Henrique admitiu. Estou ajudando a procurar, mas é difícil. O nome deles está manchado e poucos proprietários querem arriscar. Podem ficar com você quando tiverem que sair. Ele me olhou genuinamente chocado. O quê? Você? Enfatizei. Não aqui, não na nossa casa. Mas você pode alugar um lugar temporário para eles, se precisar. Por que faria isso? Perguntou, confuso. Depois de tudo que eles fizeram? Porque são seus pais, Henrique. E apesar de tudo, sei que você se preocupa com eles. Não quero que